Oi, pessoal. Então, essa é a aula sobre SQL do curso de Banco de Dados 1. A linguagem SQL foi originalmente proposta para o sistema R, que foi um dos primeiros SGBDs relacionais que foi desenvolvido nos laboratórios da IBM na década de 70. A ideia é que ela se chamasse SQL, de Structured English Query Language, e acabou sendo abreviado para as letras SQL, que geralmente se pronuncia em inglês em SQL. A SQL é adotada por diversos sistemas relacionais no mercado e, ao longo do tempo, ela foi sofrendo pequenas modificações e tem sofrido esforços de padronização pelo ANSI e ISO. Exemplos são o SQL1, SQL2 e SQL3, mas na prática muitos fabricantes têm o seu próprio dialeto da linguagem SQL, que é utilizada na maioria dos casos. Aqui no curso nós vamos justamente olhar uma versão mais neutra do SQL, que é usada por vários sistemas. Bom, o SQL é uma linguagem declarativa, né, onde o programador diz o que será feito em vez de como fazer. Então é diferente de linguagens, por exemplo, como Java, ou C, ou Python, que são linguagens imperativas, onde você descreve como é que o processamento vai se dar. Aqui não, o processamento é feito pelo próprio SGBD, né, de forma que o programador não precisa ter conhecimento de como os dados são manipulados. Isso ocorre porque no modelo relacional a gente tem uma visão de alto nível de como é que os dados são representados, mas não como eles são armazenados. E a maneira de armazenar os dados pode mudar dependendo das configurações feitas no projeto físico do banco de dados no SGBD. Então, a ideia é que o SGBD, tendo conhecimento da estrutura física dos dados, vai procurar a melhor maneira de executar a consulta. A gente vai estudar essa questão detalhadamente quando a gente for falar sobre otimização de consulta. As consultas SQL geralmente envolvem sentenças que têm três componentes principais: o select, from e where. O select a gente determina quais são os atributos que a gente deseja ver no resultado da consulta. O from a gente descreve de onde vão vir os dados quais tabelas vão vir os dados que a gente quer recuperar. E o where é a condição sobre as tuplas das tabelas que devem satisfazer para que a resposta venha. A gente vai utilizar nesses slides algumas relações, 1, 2, 3, 4, 5, 6 relações, e nessas relações o atributo sublinhado indica uma chave, uma entidade bastante simples, com poucas relações, cada relação com poucos atributos, mas é suficiente para a gente ver os exemplos aqui. Então, começando aqui um exemplo muito simples, tomando aí a relação cerveja, nome e fabricante, a gente quer recuperar quais as cervejas que são fabricadas pela empresa Anheuser-Busch. Então, select, nome, então a gente quer na resposta o atributo nome, os dados vão vir da tabela cervejas e a condição das tuplas que devem satisfazer para aparecer na resposta é fabricante igual a Anheuser-Busch. Então, esse aqui seria, então, o resultado. É uma relação com um atributo simples, nome, e tuplas com o nome de cada cerveja, Anheuser-Busch, tal como Bud. Essa seria a resposta dessa consulta. Então, a gente vai... nesse caso, a gente tem uma única relação, uma consulta sobre uma única relação. A relação vai ficar na cláusula from e aplicar a seleção indicada pela cláusula where e a seleção de projeção estendida indicada pela cláusula select. Então, select nome from cerveja ou fabricante igual a Anheuser-Busch. A semântica operacional que essa operação enseja é a existência de uma tupla variável T que executa, que é recuperada a partir de um laço, de um loop, que varre todas as tuplas. Então, imaginem um loop que olha cada tupla da relação
e quando esse loop encontra as tuplas que satisfazem a condição da cláusula where, essa tupla é colocada no resultado. Então essa que é a semântica operacional de uma consulta select from where. De forma geral, a gente pode dizer que existe uma tupla variável que visita cada tupla da relação mencionada e verifica se a tupla atual satisfaz a cláusula where. Se sim, computa os atributos ou expressões da cláusula select usando os componentes da tupla. Ao invés de especificar qual que é o nome do atributo, uma coisa que a gente pode fazer é colocar um símbolo asterisco no select. Isso vai fazer com que todos os atributos da relação sejam colocados no resultado da consulta. Então esse aqui seria o resultado de select asterisco from cervejas where fabricante igual a Anheuser-Busch. Vejam que os dois atributos nome e fabricante, eles são selecionados aqui, né, no resultado. Okay? Um outro recurso da linguagem SQL é a gente conseguir renomear atributos da projeção da consulta. Então, nesse exemplo, o que a gente está fazendo é trocando o nome do atributo nome para cerveja na resposta. Então, na resposta, em vez de nome, a gente vai ter o atributo chamado cerveja. Então, é isso que está acontecendo aqui. Okay? Notem que a gente, assim como na projeção estendida, no caso da álgebra relacional, qualquer expressão que faça sentido pode aparecer como elemento da cláusula. Nesse exemplo aqui, a gente está colocando o atributo preço multiplicado por 114 e renomeando esse resultado para preço em IEM, né? Usando a tabela vendas bar cerveja preço. Então, usa o atributo bar, o atributo cerveja e preço vezes 114 como sendo o preço em IEM da tabela vendas. Vejam que a gente não tem a cláusula where aqui, então todas as tuplas da tabela vendas vão aparecer nesse resultado, mas com esse atributo renomeado e multiplicado por 114. Então esse seria o resultado dessa consulta. Também podemos usar constante como expressão, né? Então vejam aqui nesse caso aqui eu estou usando uma constante, né? Curte Bud, e renomeando esse atributo para quem gosta de Bud. Então o resultado seria o atributo cliente, quem gosta de Bud, com o resultado repetido, Curte Bud todas as vezes. A consulta foi select cliente, Curte Bud, né? Quem gosta de Bud, da tabela gosta, onde cerveja igual a Bud. Agora falar um pouquinho mais sobre a cláusula where, a gente pode usar vários operadores booleanos diferentes, como AND, OR, NOT, e vários tipos de comparação, igual, diferente, maior, menor, menor, igual, maior, igual, e muitos outros operadores que produzem algum resultado booleano. O conjunto de operadores ele depende um pouco da implementação da linguagem SQL, mas esses mais comuns a gente vai encontrar em qualquer SGBD. Então, para ter um exemplinho aqui do uso do AND, né? A gente tem aqui, então, select preço, usando a tabela vendas, bar cerveja preço, procure o preço da cerveja Bud no Joe's Bar. Então, tem select preço from vendas, onde bar igual a Joe's Bar e cerveja igual a Bud. Então, note aqui, estou mostrando aqui o uso de uma condição booleana, uma conjunção booleana usando o operando AND. Também é possível usar a cláusula like para procurar por padrões
no resultado, né? Então, quando eu uso o símbolo de percentual, eu estou me referindo a qualquer string. E quando eu uso esse símbolo de underline, eu estou me referindo a qualquer caractere. Vamos ver um exemplo aqui? Então, usando a tabela cliente, que tem os atributos nome, endereço e fone, procure os clientes com telefones que comecem com 555. Aqui tem 555. Então, select nome from clientes, o fone like, então veja que não é igual, obedece esse padrão. Então, existe alguma coisa antes, uma string qualquer, seguida de 555, seguida de um traço, com 4 caracteres em seguida. Certo? Então, utiliza, eu quero os clientes onde o nome o atributo nome da tabela cliente para as tuplas que satisfazem, que o atributo fone satisfaz esse padrão que foi dado aqui. Tuplas em relações podem ter valores como null para um ou mais atributos, a gente já viu isso quando estava falando do modelo relacional. Dos casos comuns, quando falta o valor, né, a gente já falou isso, e quando não é aplicado, ou seja, o null é a ausência de valor. A comparação com o null é feita da seguinte forma. 3 valores lógicos, true, false and unknown. Então, eu posso comparar qualquer valor, incluindo o próprio null, vai retornar unknown. Se a cláusula where é verdadeira, ou seja, notificação ou não, a resposta é composta de tuplas, se não, é em branco. Bom, a gente viu o caso em que todas as coisas que a gente viu até agora constavam uma única relação. Mas a gente já sabe lá da álgebra relacional que muitas vezes a gente quer cruzar dados de mais de uma relação, né? E aí isso usa as junções. Então, em SQL a gente também tem um mecanismo de junção para serem usados aqui, né? Então a gente pode usar diversas relações, diversas tabelas em uma única consulta, listando-as na cláusula from. Atributos distintos com o mesmo nome, a gente pode se referir a eles usando o nome da relação para prefixar o nome do atributo. Vamos ver exemplos aqui? Então, vamos lá. Eu tenho aqui a tabela, tem 2 tabelas aqui, a tabela gosta, que tem os atributos cliente e cerveja, e a tabela frequenta, né? Cliente e bar. E o que eu quero obter é quais são os apreciadores de cerveja que frequentam os Ecas Bar. Então, aqui estão os clientes, certo? E os bares que frequentam, e aqui os clientes, as cervejas que os clientes gostam, na tabela gosta. Notem que o atributo cliente, não é? Ele está presente nas 2 relações. Então, eu preciso, na minha consulta SQL, eu preciso dizer de qual dos 2 atributos eu estou falando. Nesse caso aqui, os valores seriam os mesmos, não teria muita diferença. Mas olha, a gente prefixou então o atributo cliente da tabela gosta, né? E aí colocamos no from as 2 tabelas que vão estar envolvidas na consulta, gosta e frequenta. Então, nesse caso, bar igual a Zecas bar é a cláusula do where que está me indicando quais são os tipos que eu vou recuperar, e o frequenta, esse pedaço aqui, né, o end, frequenta ponto cliente e gosta ponto cliente, é justamente a condição de junção para que a gente possa cruzar os dados do mesmo cliente, da tabela gosta e da tabela frequenta. Então, o que a gente está fazendo aqui é uma junção do mesmo jeito que a gente fazia a junção lá no modelo, no caso da álgebra relacional. Okay? Então, nesse caso, a gente tem uma junção de 2 relações. A semântica formal é bem parecida com uma consulta por uma relação única, né? A gente inicia com o produto cartesiano de todas as relações da cláusula from, aplica as condições de seleção descritas na cláusula where e projeta na lista de atributos e expressões da cláusula select. Então, é como se eu tivesse, nesse caso, uma daquelas tuplas variáveis que a gente falou no caso do select com uma tabela só. Então, é como se eu tivesse uma tupla variável daquela para cada relação na cláusula from. Então, essas tuplas variáveis, elas consultam cada combinação de tuplas, uma de cada relação. Se a tupla variável satisfaz a cláusula where, então eu vou enviar essas tuplas para a cláusula select.
Então, por exemplo, aqui ó, tem um loop, né, sobre a primeira tabela, né, a tupla variável TV1, e outro sobre a tabela GOST, a TV2. Quando a gente encontra que TV1 e TV2 têm o mesmo valor, o resultado vai para a tupla resultante, né, da concatenação das duas, vai para o resultado. Então é como se eu tivesse aqui nesse caso um loop dentro do outro, né? Então para cada tupla da relação frequentadores, eu vou procurar uma tupla que combina na GOST, certo? Então isso aqui vai ser um loop, operacionalmente falando, seria um loop dessa tabela frequentadores e o loop de dentro na tabela GOST. Eu estou mencionando isso aqui apenas para ilustrar a semântica da operação. Isso não quer dizer que fisicamente essa operação ela é implementada dessa maneira. A gente vai ver depois, mais à frente no curso, que existem várias maneiras diferentes de implementar operações de junção nos dados fisicamente no banco de dados. Isso vai depender muito das condições de banco de dados, principalmente da presença ou não de estruturas de indexação auxiliar, os índices, sobre os quais a gente vai falar mais na frente no curso também. Por enquanto, só entendam isso como a maneira como a operação se comporta do ponto de vista semântico, ok? Em algumas vezes, uma consulta precisa usar duas cópias da mesma relação e cópia distinta segue um nome da relação para o nome de uma tupla variável na cláusula from. Isso é uma opção para renomear relações, até mesmo quando isso não é essencial. Então, por exemplo, a gente quer aqui, na relação cervejas, nome fabricante, eu quero os pares de cerveja do mesmo fabricante. Obviamente que eu não quero listar pares como Bud, né? Então, uma coisa que eu posso fazer aqui é listar os pares em ordem alfabética. Bud, Miller e não Miller e Bud. Então, o que a gente vai fazer? Notem aqui agora, nessa cláusula from, a tabela cervejas, ela está ocorrendo duas vezes, tá certo? Então, o que a gente fez aqui foi utilizar um apelido, né, para cada instância dessa relação na minha consulta. Então, cervejas B1, cervejas B2. Operacionalmente, é como se eu tivesse aqui duas tabelas, né, sendo consultadas, ok? De novo, isso não significa que fisicamente eu duplico ou copio as tabelas, tá? Apenas do ponto de vista semântico, essa que é a ideia. Então, dessas duas, B1 e B2, eu estou projetando os nomes das cervejas. Essa é a condição de junção, fabricante igual a fabricante, porque eu quero os pares de cerveja do mesmo fabricante, onde B1 nome é menor que B2 nome. Esse menor está sendo usado simplesmente para satisfazer a lista em ordem, que a lista ocorre em ordem alfabética, tá certo? Então, eu quero os casos em que o nome em B1, tá, é alfabeticamente menor, ou seja, vem antes do nome em B2, ok? Só lembrando que isso aqui chama-se, então, self-join, né? Um join de uma tabela com ela mesma. Muitas vezes em SQL, a gente pode utilizar subconsultas. Tá? Isso pode acontecer em vários pontos da consulta, tá? Incluindo as cláusulas from e where. Então, por exemplo, no lugar de uma relação na cláusula from, eu posso botar uma subconsulta e verificar o resultado. Então, é como se a subconsulta fosse uma tabela. Nesse caso, eu utilizaria tuplas variáveis para o nome das tuplas de resultado. Vamos ver um exemplo aqui. Essa consulta é uma subconsulta dentro, onde a subconsulta está na cláusula from. Vamos primeiro ver a consulta, depois a gente vê o que ela está fazendo. Então, eu quero select cerveja, ou seja, eu quero o atributo cerveja. From eu tenho a tabela gosta e eu tenho, como se fosse a outra tabela, uma subconsulta, né, que é essa aqui em vermelho. E nessa consulta eu estou dando um apelido para essa subconsulta de CZ. A cláusula where é gosta, cliente, né,
e CZ cliente. Então, o que é a subconsulta? Select cliente from frequenta where bar igual a Zeca's bar. O que eu estou procurando aqui, então, é as cervejas curtidas por pelo menos uma pessoa que frequenta o Zeca's bar. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando aqui todos os clientes que frequentam o bar Zeca's bar. Então, essa tabela, né, se vocês quiserem dizer virtual, ela tem um único atributo, cliente, e o número de tuplas é igual ao número de tuplas, onde o valor do atributo bar é Zecas. Então, ou seja, tem a lista de clientes que frequentam o bar do Zecas. Daí faço uma junção entre essa tabela e o gosta, né, porque eu quero as cervejas curtidas por pelo menos uma pessoa que frequenta o Zeca's bar. Então, gosta cliente igual a cz.cliente. Ok? Então, é o que essa consulta me retorna, são os clientes que frequentam o Zeca's bar. Se uma subconsulta garantidamente produzir uma única tupla, então eu posso usar essa única tupla como valor. Normalmente, essa tupla só tem um atributo. Eu vou ter um erro em tempo de execução caso não exista tupla ou mais de uma tupla for gerada. Então, vamos ver aqui um exemplo. Usando a tabela vendas, bar e preço, eu quero os bares que servem Miller pelo mesmo preço que o Zeca's bar vende Bud. Então eu vou usar duas consultas. Primeiro eu vou procurar o preço cobrado no Zeca's bar para Bud e depois eu vou procurar os bares que servem Miller com esse preço. Então essa aqui é a subconsulta. Então vejam a diferença agora. Select bar from vendas, ou seja, eu tenho uma tabela só. Where cerveja igual a Miller and preço igual. Então o preço vai ser igual ao resultado dessa consulta, que é o preço da tabela vendas, onde o bar é Zeca's bar e cerveja igual a Bud. Então, reforçando aqui, eu só posso fazer essa comparação de igualdade porque, garantidamente, essa consulta volta apenas uma tupla, nesse caso, com um atributo só. Então, eu posso comparar, e, aliás, esse atributo na tabela vendas tem o mesmo domínio de preço em vendas, até porque é a mesma tabela. Okay? Então, esse caso é uma subconsulta. Notem, vou só voltar aqui um pouquinho, que nesse caso eu estou usando uma subconsulta na cláusula where, enquanto que nesse outro exemplo que a gente viu, eu estou usando uma subconsulta na cláusula from. Okay? As duas coisas são possíveis. Ok? Da mesma maneira que eu usei o igual aqui, eu também posso usar o operador in, né, para verificar se a tupla está no resultado de uma subconsulta. É verdadeira somente se a tupla é um membro da relação produzida por uma consulta. Também posso usar o not in. Vamos ver um exemplo aqui. Então, as expressões in podem aparecer em cláusulas where. Então, olha só, olha aqui o exemplo. Select cerveja com cerveja where not nome in. Select cerveja from gosta ou é cliente do Fred. Então veja, essa subconsulta ela retorna uma tabela onde a gente tem um único atributo, né? Um único atributo, mais várias tuplas, né? Então na tabela gosta, todos onde o cliente é igual a Fred. Então eu vou ter uma lista de cervejas que o Fred gosta. E aí eu quero select from cervejas, where nome faz parte, é um elemento dessa tabela. Está contido nessa tabela. Okay? Por isso estamos usando aqui o in. Okay? Vejam que nesse caso a gente poderia usar um join ao invés de ter feito aquilo. Né? Então, select, por exemplo, nesse caso aqui, select o atributo A das relações RS, onde RB igual a SB. Nesse caso select o atributo A da tabela R, onde B pertence ao select B from S. Né? Nesse caso, o resultado seria o beijo, desculpem, para as duas consultas. Aliás, isso é muito comum, né, que a gente consiga escrever a mesma consulta usando diversas formas diferentes em SQL. Só lembrem sempre que essa linguagem é declarativa, certo? A gente não está dizendo aqui como que cada consulta vai ser executada.
Eles podem gerar o mesmo resultado, podem até ser executadas da mesma maneira. Isso vai depender do componente de processamento de consultas do SGBD específico. Okay? Então, só para diferenciar uma coisa da outra. Lembrando que o in é um predicado sobre as tuplas de R. Certo? Então, eu vou ter um laço sobre as tuplas da relação R. Operacionalmente é isso que eu vou ter. Nesse caso, para cada valor de B, eu vou executar esse select duas vezes, operacionalmente falando, né? Então, eu teria isso aqui executado duas vezes. Enquanto que o join, ele emparelha, né, os resultados. Então, eu tenho aqui dois laços, duplo laço, sobre as tuplas de RS. Então, eu vou comparar um 2 com 2, 5 e um 2 com 2, 6, que satisfazem a minha condição. Operador exists, outro operador que pode ser usado também em SQL, é verdadeiro somente se o resultado de uma subconsulta não é vazio. Então, por exemplo, usamos cervejas nome fabricante, procure as cervejas que são únicas por fabricante. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei numa subconsulta as cervejas diferentes com o mesmo fabricante que em B1, onde B1 é um apelido para a tabela cervejas nessa parte de fora da consulta. Né? Então, select cervejas que são cervejas, o fabricante igual a B1, ponto fabricante, e nome diferente de B1 nome. Então, o exist dele vai ser verdadeiro se alguma coisa retornar dessa consulta. Se não retornar, o exist é falso. Portanto, not exist é verdadeiro se essa consulta não retornar nada. Ok? E aí, então, eu tenho uma condição verdadeira na cláusula where para voltar o resultado. Certo? Então, o exist verifica se a relação dentro dos parênteses, né, se a subconsulta dentro dos parênteses retorna algum resultado ou não. Se retornar, é positivo. Se não, é negativo. É true se existir e false se não existir. Da mesma maneira, eu posso usar o N, né, para encontrar tuplas que têm valores menores que o maior valor retornado por uma subconsulta. Maior N encontrar as tuplas que tenham valores maiores que o menor valor retornado por uma subconsulta. Igual a N funciona da mesma maneira que o operador IN, ou seja, ele compara compara o valor com o que retorna na subconsulta. Só para dar um exemplo aqui, ó. Então aqui eu tenho a tabela S, a tabela SP. Então, o que eu estou verificando é se o valor de S, jogo da velha, é igual a N-select, jogo da velha, com SP, onde P, jogo da velha, é igual a P2. O resultado disso aqui seria Smith, Jones, Black e Clark. Vejam que o resultado desse select aqui é o atributo S de SP, S de SP, onde o valor de P, jogo da velha, é P2. Okay? O maior que N vai verificar, nesse exemplo aqui, então o maior que N vai verificar se o valor do atributo status é maior que qualquer outro valor do status de S. Então vamos lá. Select status from S retorna essa coluna aqui, né? Okay? Então eu vou verificar se o valor de status aqui, essa coluna é status, né? 20, 10, 30, 20, 30. Então, vou retornar os valores do status que é maior do que qualquer valor que tem aqui. Então, o resultado dessa consulta seria S1, S2, S4. O operador ALL, quando usado com diferente, é verdadeiro se para cada tupla de T na relação, X não é igual a T. Isso é, X não está no resultado da subconsulta. Então, ao invés de diferente, eu posso usar qualquer operador de comparação. Por exemplo, usar maior igual, menor igual, igual. Nenhuma tupla de X, nesse caso aqui, nenhuma tupla é maior do que X no resultado da subconsulta. Isso aqui também para ser usado com subconsulta.
Então, usando vendas barra cerveja preço, procura a cerveja vendida com maior preço. Ou seja, select cerveja from vendas, onde preço é maior que qualquer valor, de todos os valores de preço que tem na tabela vendas. Né? Então, preço maior que all. Antes de eu continuar aqui, só lembrando, né, os operadores de subconsulta que a gente viu até agora foram... Tem vários aqui, né? Então, a gente viu o IN, operador IN. Operador exist, que pode ser usado com not exist. Operador N, com as várias variações. O operador all. Tá? Bom, agora vamos ver alguns operadores que se referem a operações de conjuntos. Então, união, interseção e diferença. Respectivamente, union, intersect e except, que seria a diferença de conjuntos. Certo? Então, eu posso fazer isso subconsulta, union, subconsulta, subconsulta, intersect, subconsulta, subconsulta, except, subconsulta. Então, interseção, usando gosta, cliente, cerveja, venda cerveja de preço e frequenta cliente bar, procura os consumidores de cerveja, tá o quê? Eles gostam de cerveja, ou seja, eles pertencem a gosta, e frequentem pelo menos um bar que venda cerveja. Então, o que eu vou fazer aqui? Select asterisco from gosta, intersect, select cliente venda, from vendas frequenta, where frequenta.by igual vendas.by. Então, eu estou fazendo a interseção entre o resultado dessa subconsulta e o resultado dessa subconsulta. No entanto, existe um problema. Então, isso aqui retorna os consumidores que frequentam um bar que vende cerveja. Nesse caso, a gente vai ter um problema nessa consulta, que é o fato de que essas duas consultas, os resultados não têm o mesmo esquema, tá certo? Bom, vamos falar um pouquinho sobre a semântica de conjuntos de conjuntos, né? Ou multiconjuntos, também chamado de bags. Vou usar a palavra bag aqui, gente, porque ela é menor, tá certo? Então, ao contrário da álgebra relacional, em SQL, as sentenças select from where usam a semântica de bags. Na seleção eu vou preservar o número de ocorrências, na projeção eu vou preservar o número de ocorrências, ou seja, não vou limitar duplicadas, e no produto cartesiano e na junção eu não vou eliminar duplicadas. Motivação de eficiência. Quando a gente faz projeção na álgebra relacional, é mais fácil evitar a eliminação de números duplicados, porque lembrem-se que na álgebra relacional a gente, no fundo, está apenas simbolizando, né, a operação. Partição de diferença é mais eficiente para a ordenação de relações. Se a gente quiser tratar tuplas duplicadas em SQL, a gente pode usar a cláusula distinct junto com select. Certo? Isso força com que o resultado seja necessariamente um conjunto. Ou, se a gente quiser forçar que o resultado seja um bag de todas as tuplas, eu posso também usar o union all. Então, vamos ver um exemplo do distinct primeiro. Usando vendas barra cerveja preço, procure todos os preços diferentes cobrados por cerveja. Então, select distinct preço from vendas. Então, nota que sem o distinct, cada preço poderia ser listado várias vezes, conforme o par cerveja bar e seus respectivos preços. Nesse caso, a gente vai ter preços únicos, tá certo? Bom, voltando aqui às junções, vocês lembram da álgebra relacional que a gente tinha, além das junções θ, né? A gente tinha as junções naturais e principalmente as junções externas, o outer joins. Aqui a gente também tem muitas variações de junções, tá certo? Uma coisa interessante no SQL é que a expressão de junções ela pode ser consultas independentes
ou podem ser usadas no lugar das relações na cláusula from. E em SQL, as junções sempre vão seguir a semântica de bags. Então, a junção natural que a gente viu na álgebra seria R, natural join S. Se a gente quiser o produto cartesiano, seria R cross join S. Então, a gente pode fazer gosta natural join vendas, porque se eu não estou natural, a gente tem o atributo cerveja tanto em gosta quanto em vendas. Então, a gente poderia usar isso como uma junção natural. A junção θ pode ser explicitada em SQL usando coisas do tipo R, join S ou uma condição. Exemplo, então, pegando aqui clientes, endereço, clientes, nome, endereço e frequenta cliente bar, eu poderia fazer clientes, join, frequenta, on, a condição da junção θ, e aqui a condição θ, nome igual a cliente. Tá? Isso aqui vai me dar todas as quádruplas N, E, C, B, ou seja, nome, endereço, cliente bar, tá ok, o cliente N maior o endereço E e frequenta o bar B. É exatamente uma junção como a gente faria na álgebra relacional. Também a gente vai ter os outer joins, né? Assim como na álgebra, né? Os joins externos, junções externas, né? Então eu posso usar eventualmente natural no outer join, posso usar on, condição depois do join, e posso usar left, right, full join, outer join igualzinho na álgebra relacional. Note que essas opções aqui elas são mutuamente exclusivas, eu não posso usar todas ao mesmo tempo. Eu também tenho em SQL as agregações, sum, average, count, min, max, né? Isso é aplicado em uma consulta na cláusula select para produzir a agregação de uma coluna. E eu também tenho o count que conta o número de colunas, né? O número de tuplas numa tabela. Vamos ver aqui um exemplo de uma agregação. Eu quero a média dos preços da cerveja Bud. Então, select AVG preço from vendas where cerveja igual a Bud. O que eu vou ter aqui, então, é a média de valores do atributo preço na tabela vendas somente para tuplas onde cerveja é igual a Bud. Então, o resultado dessa consulta é uma tupla só com um único atributo que é AVG preço. Nesse caso, eu quero quantos preços distintos da cerveja existem na tabela vendas. Então, select count, ou seja, um contador. Distinct preços vai me dar os preços distintos. From vendas, ou é cerveja igual a Bud. Então, nesse caso, eu vou eliminar duplicados nas agregações. Importante lembrar que o nu é ignorado nas agregações. Nunca contribui para a soma, média ou contagem e nunca pode ser o mínimo ou o máximo de uma coluna. Porém, se não existe nenhum valor que não seja nu na coluna, então o resultado da agregação é nu. O count de um conjunto vazio, a única exceção é essa, que o count de um conjunto vazio é 0. Então, eu posso usar count asterisco, e aí eu vou contar o nu, né? Que eu vou ter todos os valores, e o count preço vai me dar só o número de valores do atributo preço na tabela vendas. Então essa seria diferente aqui, a diferença entre os dois. Número de bares que vendem Bud, e aqui, número de bares que vendem Bud por um preço. Se eu quiser agrupar os resultados, eu posso usar a cláusula group by e uma lista de atributos na expressão select from where. A relação resultante é agrupada de acordo com os valores dos atributos do group by e qualquer agregação é aplicada somente em cada grupo. Vou ver um exemplo aqui, ó. Usando vendas bar cerveja preço, procure a média de preços para cada cerveja. Nesse caso, eu quero a média de preços, mas eu quero agrupado pelo atributo cerveja, né? Então, eu tenho que usar nesse caso o group by cerveja. Então, o que eu vou ter nessa tabela é para cada valor diferente de cerveja, a média de preços, a média de valores do atributo preço para essas tuplas. Certo? Notem que só faz sentido usar o group by aqui se eu
também usar o mesmo atributo na cláusula select, porque o atributo que está agrupando precisa aparecer. Usando vendas barra cerveja preço e frequenta cliente bar, procure por cada consumidor a média de preço da Bud nos bares que eles frequentam. Então, olha só. Então, eu estou agrupando por cliente, né? Então, o cliente tem que aparecer aqui. Então, para cada cliente distinto, a média de preço. E aí, uma junção, nesse caso não é uma junção explícita como é aquela que a gente viu, frequenta vendas, onde cerveja igual a Bud, e frequenta ponto bar igual a vendas ponto bar. Então, nesse caso, eu estou fazendo um agrupamento pelo atributo cliente. Se eu quiser colocar restrições na lista select com agregação, eu vou usar essa consulta aqui vai funcionar, mas ela vai me dar o menor preço da cerveja Bud por bar, certo? Mas o que eu gostaria de fato é fazer o seguinte: eu quero, vamos ver aqui um exemplo do heading. Eu quero cerveja, a média das cervejas da tabela vendas agrupado por cerveja, mais onde o contador do atributo bar seja maior do que 3, ou a cerveja esteja nesse intervalo, nessa consulta. Então, cervejas agrupadas por pelo menos 3 no bares, e também grupo de cervejas fabricadas por Skol. Então, essa subconsulta me dá as cervejas fabricadas por Skol. O que eu posso colocar na heading? Qualquer coisa eu posso colocar numa subconsulta. Qualquer coisa que vai numa subconsulta eu posso colocar no heading. Todas as subconsultas elas podem referenciar atributos somente se são um atributo que agrupa ou um agregado. Mesma condição como em cláusula select com agregação. Bom, a gente viu até agora várias consultas, várias maneiras de consultar bancos de dados relacionais usando a linguagem SQL. Mas é claro que eu também posso, usando SQL, modificar bancos de dados. Então, um comando que modifica um banco de dados, ele não retorna resultados. As consultas, usando o select, sempre retornam algum resultado. Mas a modificação não retorna resultado. Eu tenho basicamente 3 tipos de modificação. Insert, que é para inserir uma tupla ou mais tuplas. Delete, que apaga uma tupla ou mais tuplas. E update, que atualiza os valores dos atributos de uma tupla existente ou de tuplas existentes. Então, tem várias maneiras de inserir dados numa tabela que precisa estar criada, é sempre bom falar, no banco de dados, né? O jeito mais simples é esse aqui, ó. Insert into relação, então aqui tem a tabela, values, e lista os valores dos atributos na ordem que eles são declarados no esquema da tabela. Então, eu quero colocar a tabela, os valores, uma tupla que tem Sally e Bud, cliente Sally e Bud cerveja, na tabela Gosta. Então, insert into Gosta, Sally e Bud. A gente pode usar uma lista de atributos, se quiser, explicitamente colocar a lista de atributos, como esse exemplo aqui, ó. Então, nesse caso, eu estou invertendo a ordem, né? Então, agora eu digo que o primeiro valor é do atributo cerveja e o segundo valor é do atributo cerveja. Aliás, desculpa, cerveja aqui e cliente aqui, né? O normal seria cliente cerveja, como eu fiz aqui no primeiro, né? Porque eu não disse qual era a ordem dos atributos. Então, estou usando a ordem natural em que foi declarada no esquema da tabela.
e nesse caso eu estou listando os atributos na ordem que eu quero. Eu até poderia não inserir um dos atributos se eu quisesse, deixar ele nulo. Numa sentença create table, né, de criação de tabelas para criação de esquema, a gente pode definir um atributo por default e um valor. Quando uma exceção de uma tupla não tem valor para esse atributo, o valor default será usado. Então, por exemplo, nesse caso eu estou criando aqui a tabela cliente, tem um atributo nome char30 como chave primária, endereço char50, e eu defino aqui qual que é o valor default para esse atributo. Então, se eu não atribuir nenhum valor na inserção, o valor que vai no atributo ender é Djalma Batista 123. Além disso, tem um atributo nome também. Veja que eu estou definindo um valor default para o atributo ender aqui. Então, por exemplo, nesse caso, insert into drinkers, aqui deveria ser clientes, tá? Em vez de drinkers. Então, insert into clientes, nome. Estou definindo o valor para o atributo nome. O atributo ender, definido como default, tem o valor de Djalma Batista 123. E o nome do telefone, que eu não estou definindo, fica como null, porque eu permito aqui, não tem nenhuma declaração dizendo que esse atributo não pode ter null. Okay? Eventualmente, a gente pode inserir o resultado inteiro de uma consulta por uma relação usando insert into relação e uma subconsulta. Então, o resultado inteiro de subconsulta vai ser inserido na relação. Veja que o esquema resultante da subconsulta tem que casar com o esquema da relação, senão eu não consigo fazer isso. Então, usando frequenta cliente bar como entrada para uma nova relação colegas nome, todos os potenciais colegas de CL, clientes que frequentam pelo menos um bar que CL também frequenta. Então, olha só. Isso vai me voltar o atributo cliente de D2. D2 é um apelido de frequenta, então aqui é um auto-join de frequenta com frequenta, onde D1.cliente igual a CL e D2.cliente igual a CL. E D1.bar igual a D2.bar. Então eu vou pegar o resultado e vou inserir nessa tabela Pot Buddies, né? É possível então fazer isso em SQL. Então esse cara vai me dar pares de tuplas, onde o primeiro nome é CL e o segundo é outro diferente de CL, né? E que frequentam o mesmo bar. Então D1 igual a D2. E eu vou inserir isso diretamente nessa tabela. Para remover tuplas, eu uso o delete. Então, delete from relação, where condição. Nesse where eu tenho exatamente a mesma coisa que eu teria no select, só que nesse caso, ao invés de retornar o resultado, eu estou removendo tuplas da relação. Então, delete from gosta, where cliente igual a CL e cerveja igual a Bud. Se eu quiser remover tudo, eu faço um delete from gosta, sem cláusula where, e todas as tuplas da tabela serão removidas. Posso dar subconsulta se eu quiser. Então, delete from cervejas B, where exists select nome from cervejas, B fabricante igual a B fabricante, nome igual a B. Então, veja, nesse caso, eu só vou remover da tabela cervejas, né, as tuplas que satisfizerem essa condição do exists aqui. Então, é para mostrar aqui que a gente pode usar uma subconsulta como delete. Essa subconsulta, nesse caso, retorna a cerveja com o mesmo fabricante e um nome diferente do nome da cerveja representado pela tupla. Uma coisa interessante aqui é a gente imaginar a semântica dessa relação, da remoção. Vamos pensar aqui que, no nosso exemplo, que a fábrica Anheuser-Busch fabrica somente Bud e Bud Light. Suponha que a gente vai consultar a tupla B para a primeira Bud. A consulta não é vazia, porque tem lá uma tupla Bud Light. Então a gente vai remover Bud. Agora, quando B é a tupla Bud Light, nós já removemos essa tupla também, será? Sim, a Bud Light também é removida. A razão é que a remoção tem dois estágios. Primeiro, ela vai marcar todas as tuplas que satisfazem a condição where. E só depois ela vai remover as tuplas marcadas. Então, é como se eu tivesse uma cópia da consulta para fazer o where, da tabela para fazer o where, e outra para fazer a remoção. Então isso aí vai funcionar.
Para atualizar, então a gente viu inserção e remoção. Para fazer atualização, a gente usa o update. Então, update tabela que eu estou fazendo atualização. Set, lista de atributos, onde a condição sobre as tuplas. Então, por exemplo, nesse caso, eu vou alterar o nome do telefone de Fred para 555-1212. Então, update clientes, set. Então, coloque o valor de fone igual a 555-1212, onde o nome é igual a Fred. Então, nesse caso, essa operação só vai alterar as tuplas da tabela onde o atributo nome é igual a Fred. E a operação que será feita é atribuir o valor 555-1212 para o atributo fone. Aqui, nesse caso, provavelmente vou setar mais tuplas. Então, eu vou, na tabela vendas, atribuir o valor 4 ao atributo preço para todas as tuplas onde o valor de preço é maior que 4. Ao final dessa operação, todas as tuplas que tinham preço maior que 4 vão ter o valor de preço igual a 4. Ou seja, esse será o preço máximo da cerveja em vendas. Bom, então isso aqui conclui a nossa aula sobre SQL. É importante que vocês revisem essa aula e os outros detalhes sobre SQL no nosso livro de texto. E exercitem na lista de exercício as consultas em SQL. Ok? Obrigado. Até a próxima.